Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu vou falar para você sobre um assunto bem interessante que eu li esse final de semana, refletia e achei legal de trazer, que é o pensamento de que só existem dois tipos de estratégia que dão certo. Estratégia de trading, obviamente, né? É uma newsletter de um trader famoso que eu gosto de acompanhar e ele começa falando e criticando os famosos traders de YouTube, né, que mostra lá sua Lamborghini, fala que ficou rico, jovem e fala da estratégia. Ele fala, é muito fácil a gente ver como é que esses caras estão mentindo. Por quê? Porque de um modo geral você vai ver alguém falando que tem uma taxa de acerto lá altíssima na estratégia, ou seja, tipo 70% de acerto, com uma proporção de recompensa para risco de 2-1 ou alguma coisa desse tipo, né? Significa que acerta 70% das operações e vamos supor, quando perde 10 e quando ganha 20. E ele fala, olha, é muito fácil a gente saber que isso aí é mentira. Por quê? Porque se você fizer as contas, imagina que esse cara tem uma conta de $10.000. A gente vai falar que ele é um day trader e ele faz só 10 operações por semana, tá? 2 por dia. Se você for para pensar, o cara é day trader, nem é tanto. Vai dar umas 40 operações por mês. Se ele arriscar 1% por operação, ele transformaria $10.000 em mais de 1 milhão em menos de um ano. Tá? De ano aqui, né? Faltou em menos de um ano. Eu vou mostrar isso aqui. Em menos de um ano. Tá? Olha só, vou mostrar até algumas ferramentas do nosso website. Eu vou aproveitar para mostrar aqui, né? Primeiro, ó, se a gente coloca lá uma pessoa que lucra 20 e quando perde 10, com uma taxa de acerto de 70, ele tem uma expectativa de estratégia desse sistema aqui de 110%, tá? Uma expectativa bem alta, porque vamos falar que é 1-1 aqui, ó, tá? 1-1 e a pessoa acerta 50%, fica 0, né? Se ele acerta 55%, 10%, tá? 60%, qualquer coisa muito longe desses 20% ou muito acima disso aqui já é meio fora da realidade, você pode ter certeza, tá? Porque o mercado não é uma máquina de imprimir dinheiro e nunca vai, e não é fácil. E é isso que a gente tenta mostrar. Mas enfim, vamos lá, vou mostrar aqui, ó. Um retorno médio esperado. Então vamos lá, o cara tem uma taxa de acerto de 70%, um risco recompensa de 2-1, tá? E ele arrisca 1% por operação. Vamos falar lá, depois de 100 trades, tá? Ele ia ter, não, quantos que eu falei por semana, ó? Seria 40 por mês, tá? Retorno médio esperado, 40, tá? E vou simular, olha só, cada pontinho desse aqui é uma simulação usando esses parâmetros aqui, tá? São 400 simulações para a gente ver assim, com esses parâmetros aqui ele pode dar mais sorte, mais azar, depende, né? Mas enfim, olha só, se a gente for rodar várias vezes, ele ia ter um retorno, uma mediana de retorno aqui, ó, sempre próximo de 54%, ó, tá? Vamos falar que ele tem mais ou menos esse 54% em um mês. Se a gente vem lá no nosso calculador de rendimento, que você deve conhecer, $10.000, 50% ao mês é um retorno muito cabuloso, dá 12.000% ao ano. Ele não põe mais nada por mês, olha só, depois de um ano já virou 1.200.000, tá? É impossível, é basicamente impossível. Alguém pode pegar algum período curto ali e falar que teve esse resultado de 70% de taxa de acerto com um risco-recompensa de 2-1, pode, mas vai ser ali uma janela muito curta, tá? Olha só, vamos pegar aqui, ó, essas 40 operações por mês vezes 12 meses, vai dar umas 480 operações por ano, né? Já vou colocar aqui direto aqui, ó, 480 operações, um ano de trading desse cara aqui. Olha só, o pior resultado dentro dessa estratégia aqui ia ser um retorno de 8.550% de retorno, tá? Uma mediana aí de 18.000% de retorno, tá? É impossível, é basicamente impossível, tá? Diante disso, o que a gente chega à conclusão?
Ó, lembrando, minha questão aqui não é acabar com sonhos, nada disso. É falar para você não ser trader, é só trazer a expectativa correta, porque tem muita gente que chega aqui, quebra a cara, pega todo o dinheiro da família nosso objetivo é sempre trazer uma coisa mais verdadeira. Então, o que a gente conclui? Que para fazer trading, você tem obrigatoriamente que fazer uma escolha. Também que a gente diria que é um trade-off. Trading é um trade-off. Uma escolha entre uma coisa e outra. Um trade-off entre uma coisa e outra. Entre o quê? Entre esses dois tipos de estratégia que dão certo, que nós vamos falar. Basicamente, você já deve ter entendido, né? Ou você vai querer uma taxa de acerto alta e acaba que a sua proporção de risco-recompensa vai ser baixa, ou o contrário, ou você tem uma baixa taxa de acerto, mas quando você acerta, você vai bem. E são exatamente esses dois tipos de estratégia que dão certo. Um delas é o modelo loteria. O que seria loteria? Você aposta sempre pequenos valores ali e perde muitas vezes, tá? Mas quando acerta, é uma bela tacada. Ou seja, você tem uma baixa taxa de acerto, mas com uma grande proporção de recompensa-risco. Tá? E de certa forma, nesse caso aqui, você conta com a sorte. Você tem que estar no mercado para dar aquela porrada, senão você vai ficar perdendo, e uma hora vai quebrar a conta. Tá? Indo na nossa linha aqui, olha só, vamos supor que a pessoa lá, quando ele tenha uma porrada lá, ele acerte 100, e quando ele perca 10. Tá? Ou seja, um ratio de recompensa de 10 para 1, tá até muito, tá? Vamos colocar aqui 5 para 1. Nesse caso, se ele tiver uma taxa de acerto aqui, ó, de 30% ou até de 20%, tá? Que eu falei que é algo mais próximo da realidade, a expectativa de estratégia. Ele já tem uma estratégia que funciona, tá? Se a gente vier lá no retorno médio esperado, ó, lucro, taxa de acerto. Vamos lá, vou fechar isso aqui. Taxa de acerto, 20%. Ratio risco recompensa 5 para 1. Quanto que ele vai arriscar por operação? 1%. Tá? Vamos lá, vamos manter a mesma quantidade de operações. Olha que interessante. Vou até diminuir aqui, vou colocar 100 operações, né? Com algo mais realista. Ó, vou rodar algumas vezes, tal. A gente vê que a mediana aqui, ó, é um retorno. Vamos colocar as mesmas operações, as mesmas 40 operações por mês, tá? 40 operações por mês. Ele vai ter aí, ó, um retorno de mais ou menos 7% ao mês, que já é bem interessante, né? Vou voltar aqui que eu fechei. Mas olha só, se a gente colocar um retorno de 7% ao mês, ainda dá coisa pra caramba, 125% ao ano, tá? Em 4 anos transforma por 1 milhão. A gente já vê que nem isso não é fácil, tá? Então, esse aqui é um tipo de estratégia, né? Mas assim, ele pode dar azar e ter resultados negativos. Essa ferramenta serve também, olha só, aqui ó, 30% das vezes ele terminou com prejuízo, ó, mais ou menos 70% das vezes com lucro. Se a gente diminuir o risco aqui por operação, ainda segue, né? Mas isso é uma forma de você ir pensando também o tamanho. Se arriscar, vamos por 15% por operação, já diminui muitas vezes com lucro, ó, porque ele tem a chance dele quebrar antes, né? Muitas vezes aquilo já foi lá para o negativo, tá? E o outro tipo, você já deve estar sacando qual que é o modelo que ele chama de modelo seguradora. Como que é isso? Você tem vários pequenos ganhos, e isso é muito comum, a maioria dos scalpers operam um pouco assim. Vários pequenos ganhos e algumas perdas relativamente grandes, né? Então, é muito comum sempre falando, risco recompensa 2 para 1, 2 para 1, não sei o quê, mas nesse caso aqui, a pessoa pode ter até uma proporção recompensa-risco invertida, ou risco-recompensa invertido. O que quer dizer? Que quando ele perde mais do que ele ganha, mas tem vários pequenos ganhos ali, tá? Então vamos supor que ó, ele ganha 10 pips, por exemplo, e de vez em quando ele perde 100 pips, tá? Mas aí ele tem que ter uma taxa de acerto mais alta. Vamos colocar uma taxa de acerto aqui lá na faixa dos 70%, tá? Não, perda média 100.
Então, olha, ele precisa de ter uma taxa de acerto. Ó, se for 90, ainda tá negativo a expectativa dele, tá? Vamos colocar aqui 30, ó. Aí já fica algo mais com uma expectativa positiva. Deu para entender essa ideia aqui? Essa ferramenta aqui é justamente para você ir vendo assim, ó, dentro do meu risco-recompensa que eu pretendo com a minha estratégia, quanto que eu preciso ter taxa de acerto para ter uma expectativa positiva, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode ter lá, ó, taxa de acerto 90%, quanto que ficou ali? 90%, né? Eu ainda acho muito alto, eu vou colocar 80%, tá? 80%. Então significa que ele, vamos supor que ele ganha 40 e às vezes perde 100, né? Ou, na verdade, dá da outra forma, né? Desculpa, vamos lá. 30%, uma taxa de acerto de 85, tá? Aqui, ó, 10,5. Sendo bem pé no chão. Então, uma taxa de acerto de 90%. O ratio recompensa aqui é uma fração, né? É menos de 1, 0,3, né? 0,3, tá? Risco por operação, 1%. E, ó, a gente vê que nesse caso aqui, ó, olha só que interessante. Ele teve pouquíssimos resultados que ele não ficou no lucro. Porque ele tem muitas... Como ele tem muitos pequenos ganhos ali, diminui muito a chance dele ficar no prejuízo, quando vem esses prejuízos, né? Aqui, ó, esse aqui provavelmente começou, ele teve uma série meio ruim ali no começo de prejuízos, mas depois ele recuperou, tá vendo? Aqui já teve até mais, 3 em 400, ó, 2 em 400, sempre próximo de menos de 1% dos casos ele no negativo, ó, tá? 99% às vezes no lucro. Então, esse cara que fez esse conteúdo que eu achei bem interessante, que eu quis trazer aqui, ele inclusive fala o seguinte, que esse modelo da loteria aqui, em algum momento você vai quebrar. É um modelo ruim na visão dele, tá? É um modelo ruim e ele sugere que você tenda, porque o lado, como ele opera, para o modelo seguradora, tá? Eu concordo, só se fosse um day trader, talvez faça mais sentido esse modelo. Mas eu não acho que necessariamente o modelo loteria não dá certo. Tanto, por exemplo, com o Sniper Kamikaze que a gente opera, ele não é esse modelo seguradora, né? Mas, enfim, concluindo aqui, o que eu acho que é importante trazer e você pensar. Primeiro, ter essas expectativas realistas. Você nunca vai conseguir ter uma taxa de acerto muito alta com uma proporção recompensa-risco muito positiva, né? E outra coisa é você saber qual que é o tipo de estratégia que você está usando. Entender, parar para pensar qual que é o meu risco, qual que é a minha expectativa, o meu risco-recompensa, qual que é a minha taxa de acerto, o que eu espero. É importante você imaginar qual que é, fazer backtest se for o caso, ou pelo menos ter em mente qual que é o tipo de estratégia que você está seguindo, tá? Bom, o vídeo de hoje era isso que eu queria trazer, essa reflexão. Queria saber se você já pensou nisso, qual tipo de estratégia você usa, qual que tem mais a ver com o seu perfil, que eu não comentei, né? Às vezes isso tem a ver com o perfil psicológico da pessoa. Tem gente que não suporta, tem gente que não suporta ter um monte de pequenas perdas. A pessoa precisa de ter esses ganhozinhos aqui para se sentir motivada. Aliás, a maioria das pessoas é assim, tá? Por isso que esse modelo de seguradora também funciona mais. Então esse lado de qual que é o seu perfil também importa. Então deixa um comentário aqui falando qual que é o seu perfil, qual tipo de estratégia que você usa e o que você gosta mais, tá certo? Um abraço para você e até a próxima.